Olá, tudo bem? Estamos aqui com a nossa aula de cristais na Umbanda e hoje o tema que nós vamos abordar para todos vocês são os tipos de rochas, né? Nós já aprendemos aqui qual que é a diferença de rocha e pedra, que não tem diferença, né, na sua formação. Agora, vamos tratar aqui na formação original no nosso curso. Então nós vamos falar com vocês sobre os tipos de rochas, né, que existem aí no nosso planeta e que dão formação a essas pedras maravilhosas que nos encantam dentro da força dos orixás. Bom, o primeiro grupo de pedras que nós encontramos são as pedras ígneas. As pedras ígneas são as pedras que têm a sua formação, todos os elementos que a compõem, ligadas a regiões vulcânicas. Então, geralmente, quando nós encontramos regiões onde existem vulcões, sejam eles ativos ou inativos, nós vamos encontrar nas suas cercanias, né, a formação dessas rochas que, devido ao calor do magma, dão a formação às pedras, né, que é a rocha explorada, que vão carregar essa energia, a energia ígnea, e dentro dessa formação vão haver os elementos que vão compor essas pedras, né? Que vão compor toda a formação dessa gama de pedras que está ligada ao elemento fogo. E aí tem uma infinidade delas, e que cada uma, pela sua composição química e a energia do orixá que cruza as mesmas, ela tem a sua função de estar atuando na nossa vida. Dentro ainda do grupo das rochas ígneas, nós temos as rochas magmáticas, que são, num nível mais profundo da Terra, formadas, como o próprio nome diz, pelo magma, né? Ou seja, é formada pelas lavas que existem no interior da Terra. Essas pedras são mais raras de se encontrar, essas pedras são mais difíceis de se encontrar e geralmente, quando são exploradas, saem com um valor muito alto. Para vocês terem uma ideia, quando nós darmos aqui o exemplo na próxima aula de rochas ígneas e magmáticas, vocês vão ver que o que nós encontramos no mercado brasileiro, ele é o resto do que é exportado para fora. Se você for fazer uma comparação dessas rochas aqui no mercado brasileiro e no exterior, a qualidade das mesmas é bem diferente, bem diferente. E encontraremos também nas rochas magmáticas rochas que se formam que não tem aqui no Brasil. Rochas que se formam em outras localidades fora do Brasil, o que também, quando nós vamos adquirir aqui, elas nos chegam com um valor exorbitante. Nós temos, em sequência, as rochas sedimentares. Como o próprio nome já diz, as rochas sedimentares são rochas que dão em região em que a terra se transforma gradualmente e elas estão divididas em alguns grupos. Você tem as rochas sedimentares, onde a predominância da sua formação são de sedimentos ligados à água, ou seja, você pega restos de peixe, por exemplo, de crustáceos em geral, e associado com o tipo de solo da região, dá-se a formação dessa rocha sedimentar, né? Nós temos a formação da rocha sedimentar com detritos animais, mas que não vivem na água, né? Nós temos os mamíferos. Então você vai encontrar na formação dessas rochas, que a maioria delas é compostas por arenito, né? Você vai encontrar o que nós conhecemos como fósseis, por exemplo, que hoje é proibido a comercialização e que devemos ter muito cautela em adquirir essas pedras, mesmo legalizadas, porque com base na argila, que é a predominância da maioria dessas pedras, as pessoas conseguem enganar, falando, olha, isso aqui é um fóssil, assim, assim, assado. Na realidade, com esse tipo de pedra, nós não trabalhamos. Nós deixamos como orientação
para você ter como base da formação das mesmas. Ainda dentro do grupo de rochas sedimentares, nós encontramos a formação, por exemplo, dessa aqui, ó, a selenita, né? Que tem diversos grupos da selenita que, nos exemplos que nós daremos nas próximas aulas, vamos abordar um pouco mais a respeito dessas pedras. Então, todas essas pedras, nas diversas regiões que nós encontramos, elas se formam. Inclusive, aonde existem rochas ígneas e rochas magmáticas. Você encontra, em menor quantidade nessa região, a formação das rochas sedimentares também. Né? Você consegue encontrar nessa região a formação dessas rochas, mas em menor quantidade. Então, nesses grupos que nós dividimos as rochas sedimentares, encontramos ainda os arenitos, que são os agregadores de regiões extremamente secas, onde a qualidade do solo não é o mesmo, não tem os mesmos minerais que compõem outras regiões, onde consegue nascer a vegetação, essa coisa toda, mas ela tem um papel muito importante também, principalmente dentro da questão de energia, que são os grupos das selenitas que se formam. Então você tem esses tipos de rochas que dão, na sua origem, a formação às pedras que nós vamos estudar no curso. Você vai encontrar, por exemplo, na formação de cada pedra, uma história. Aquelas pessoas, acredito eu, que você, que está estudando conosco, deva gostar muito desse tema, né? É um tema que nos encanta realmente. Cada pedra, ela tem uma diferença para outra do mesmo grupo. Diferença de forma, diferença de peso, diferença de formação. Você encontra algumas formações mais acentuadas em grupos de pedra do que em outras. E o legal é para aqueles que curtem trabalhar com essa energia mineral, que quando você pegue, por exemplo, uma rocha magmática, vamos dar um exemplo aqui, você possa analisar na mão, ou mesmo com uma lupa, as formações e as agregações que estão nessa rocha. Porque com base nisso, gente, nós vamos dar exemplo aqui para vocês, com pedras que nós temos aqui, que você não vai ser difícil de você detectar isso. Você vai saber que energia de orixá ela atua e como você pode estar empregando essa pedra em alguns tratamentos que você vai fazer. Nós temos as pedras básicas, né? Tem o quartzo verde, tem o cristal, o quartzo rosa, que não alteram na sua formação. Mas temos algumas rochas, como nós falamos de grupos sedimentares, calcáricas, né? Que é onde você tem a agregação de outras pedras, os restos de outras pedras, se agregando na formação de uma pedra principal. Né? Então você pega um jaspe vermelho, por exemplo. Você pega alguns que ele vai ter uma formação mais acentuada. Então, dentro desse estudo, com base nesses tipos de pedras que nós falamos aqui para vocês, você vai ter ideia de como está se utilizando dessa pedra para um problema emocional, energético ou mesmo físico de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que você queira atender. Então fica aí o toque da nossa aula de hoje. Estudem a apostila, tirem suas dúvidas, porque agora nós vamos nas próximas aulas dividir os grupos e dar alguns exemplos para vocês. Até lá!